Existem momentos na história em que uma única decisão muda o rumo do mundo. Não estamos falando de pequenas escolhas, mas de decisões que reverberam como terremotos, que atravessam gerações e moldam o futuro de nações inteiras. Uma escolha que define não apenas o destino de uma pessoa, mas de gerações inteiras. Em God Valley, há 38 anos, o planeta se tornou um tabuleiro de guerra. Os dragões celestiais, na sua crueldade sem limites, transformaram a ilha em um palco de horror. Humanos eram caçados, povos eram destruídos, e o que estava em jogo não era apenas a vida de inocentes, mas a própria ideia de liberdade. Uma diversão demoníaca que mudou para sempre a visão de vida de quase todos ali presentes. No meio desse caos, estava um jovem que se tornaria o homem mais procurado do mundo. Um jovem que ainda não tinha escolhido a sua bandeira, mas sofria por defender aquela que naquela altura acreditava ser a justiça. Esse jovem é Monkey D. Dragon. Diante de um massacre inimaginável, ele foi forçado a fazer uma escolha impossível: obedecer ao governo mundial ou desafiá-lo de uma vez por todas. E foi nesse instante, nesse ponto de ruptura, que uma semente foi plantada. O resultado da escolha de Dragon não apenas salvou vidas naquele dia, como também selou para sempre o destino de duas figuras que mudariam o rumo desse planeta. Daquele dia em diante, o caminho de dois garotos foi marcado pela cicatriz do destino. Dois garotos que se tornariam lendas, dois homens que se tornariam imperadores. Shanks, o Ruivo, e Marshall the Teach, o Barba Negra. Uma decisão de Dragon mudou o destino do mundo. Hoje, vamos mergulhar a fundo nessa análise que desemboca em uma teoria. Vamos explorar como o jovem Dragon, em um único dia, pode ter mudado o equilíbrio do mundo. Pode não, como ele mudou o equilíbrio do mundo com uma decisão. Como sua escolha em God Valley não apenas iniciou um movimento revolucionário, mas também criou de forma indireta o maior antagonista de Luffy e o seu maior potencial aliado. Essa é a história da escolha de Dragon. A história do dia em que a liberdade e trevas nasceram lado a lado. A história que pode ter sido o verdadeiro começo de One Piece. Conexão entre Shanks e Teach. Antes de entrarmos em God Valley, precisamos relembrar o quanto Shanks e Teach são interligados. Esses dois personagens nunca foram simples coadjuvantes na trama. Eles são lados opostos, dois fios que se cruzam repetidamente na narrativa de Eiichiro Oda. Foi Teach quem fez a cicatriz no rosto de Shanks, um ferimento que ele até hoje carrega como lembrança do perigo que aquele homem representa. Foi Shanks quem viajou até o Mobb Dick para falar com Barba Branca e alertá-lo sobre o risco que era o Ace caçar o Barba Negra. Agora, no Novo Mundo, vemos o Ruivo sempre procurando notícias sobre o paradeiro de Marshall the Teach, que parece um passo à sua frente. Há também um detalhe que muitos fãs ignoram: em quase todas as capas de volume de One Piece onde o Teach aparece, o Shanks também está presente. Como se Oda quisesse nos lembrar de que esses dois personagens são parte de uma mesma história, de uma mesma profecia, dois lados de uma mesma moeda. Mas de onde é que vem essa conexão tão profunda? God Valley, o campo de batalha do destino. O incidente de God Valley é talvez o evento mais misterioso de todo o mundo moderno de One Piece. Foi lá que o Gold Roger lutou lado a lado com Monkey D. Garp, defendendo Tenryubitos para derrotar Rox the Shebek. Os dragões celestiais são claramente odiados por Roger e também repudiados por Garp. O cenário todo é um gigantesco enigma. Foi lá que muitos dos futuros grandes nomes do mundo estavam reunidos. E também foi lá que Shanks nasceu. Sabemos que o bebê foi encontrado no meio do caos, e quem o segurava em seus braços era justamente o jovem Monkey D. Dragon, que na época tinha apenas 17 anos.
não era ainda o grande líder revolucionário, nem o homem que desafiava o governo mundial. Era apenas um jovem soldado da marinha, enfrentando uma guerra que não deveria nem existir. Com o crescente conflito externo se assomando, com a chegada de nomes absurdos dentro da ilha, e o interno entre o símbolo que ele defendia e suas próprias convicções, Dragon começou a mudar. E é aqui que, a partir desse detalhe, tudo se torna incrível. Dragon e o poder da escolha. Dragon sempre foi um personagem obcecado por destino e liberdade. Ele fala sobre o vento da revolução, sobre o momento certo de agir. Mas em God Valley, Dragon descobriu algo ainda mais importante que o destino: o peso das escolhas e o seu impacto no futuro. No caos da batalha, Dragon se depara com duas situações de vida ou morte. De um lado, um pequeno bebê ruivo e seu companheiro de berço Shamrock. Do outro lado, o clã Dave D, uma família que incluía um jovem garoto chamado Teach. E olha como todo esse cenário pode se tornar ainda mais interessante com uma pequena adição. E se o Dragon também tentou salvar o Barba Negra? Ele poderia ter tentado salvar ambos, quiçá ele pode ter salvado ambos, mas a ilha estava em chamas. A marinha e os piratas destruíam tudo ao redor, mas no meio de tudo aquilo tinha um jovem querendo salvar duas vidas. Como a gente sabe, Shamrock acaba nas mãos de Garlin, contrariando o último desejo feito por sua mãe. Shanks é salvo e para no Oro Jackson, navio do Gold Roger, onde vai viver até a morte de seu capitão. O Shebeck em todo esse confronto parece ter sido uma imagem que inspirou Dragon. Dentre todos os presentes ali, ele era certamente o maior revolucionário. Seu objetivo não era apenas tesouro ou fama, mas derrubar o governo mundial e tomar o trono do mundo para si. Isso é revolução, caótica, brutal. Ele quer destruir o sistema, eliminando Imu. Eu imagino que se o Shebeck tivesse a oportunidade de falar algo pro Dragon, de fazer um desejo para ele em todo aquele ambiente caótico que culmina na sua morte, seria o que um pai diria, o que a mãe do Shanks disse: salve o meu filho. Dragon tem a capacidade de perceber a injustiça. Ele sabe que o pequeno Teach não merece o que está sendo ali cometido. Eu não te conheço, mas eu quero salvar os seus filhos. Senão, eu não vou aguentar o peso de tudo que está acontecendo. Motivado pelas ações de Rox de Shebeck, a chama da revolução queimou em Dragon. Motivado pelas palavras de Rox de Shebeck, Dragon também salvou Marshal de Teach. Mas, às vezes, você não pode salvar todo mundo, e a partir daqui se cria outro cenário, onde entramos num dos questionamentos morais mais famosos da filosofia, o dilema do bonde. Você está no controle de um trilho. De um lado, 2 bebês inocentes. Do outro, uma família inteira sendo massacrada. Se você não fizer nada, todos os Dave D vão morrer. Se você agir, precisa arcar com o peso da sua escolha. Escolher quem vive e quem morre. A escolha é impossível. Shanks ou Teach? Imagina a cena. Dragon ofegante, ensanguentado, correndo no meio de corpos e explosões. O bebê Shanks está em seus braços, Shamrock também está ali, agarrado ao uniforme da marinha. E ao longe ele vê o clã Dave D, acuado, implorando por ajuda. Um garoto de pele escura e olhos que brilham no mais profundo medo, o pequeno Teach estende a mão gritando por socorro. O Dragon olha para os dois lados, ele sabe que não tem tempo. Ou salva os 2 bebês que carrega, ou corre para tentar salvar um clã inteiro, ou pelo menos a única criança ali presente. E Dragon escolhe. Às vezes você não pode salvar todo mundo, mas precisa fazer tudo o que está ao seu alcance para isso. Em algum momento sabemos que Shamrock é tomado por Garlin, mas também sabemos que Marshal de Teach será o único membro do clã Dave D a sobreviver a esse massacre, ou pelo menos é isso que muitos acreditam. A decisão de salvar o pequeno Barba Negra e Shanks é uma verdadeira explosão no destino do mundo. O Dragon opta por salvar os dois. O resultado da escolha de Dragon não apenas salvou vidas naquele dia, como também selou para sempre o destino de 2 figuras que mudariam o rumo desse planeta. Naquele dia, sem saber, Dragon não criou apenas um dos maiores piratas da história, mas também o maior inimigo do seu filho.
as consequências na história. Olha como tudo se conecta de uma maneira muito interessante. Dragon salva o Shanks. Shanks cresce e se torna o homem que salva e inspira Luffy a se tornar o rei dos piratas. Dragon salva Teach. Teach cresce solitário, rancoroso, obcecado pelo poder e se torna o maior obstáculo de Luffy para o trono de rei dos piratas. É quase poético. Duas ações iguais no mesmo cenário em crianças, mas uma sem noção de nada do que estava acontecendo, enquanto a outra estava sendo marcada por traumas que fundamentam absolutamente todos os seus objetivos de vida. Dragon, mais uma vez, sem saber, e isso é muito legal, escolheu tanto o mentor quanto o antagonista do seu próprio filho devido à sua decisão simplesmente heróica de salvar os dois. E se essa hipótese do Dragon também ter salvo o Barba Negra for verdadeira, e eu realmente gosto muito dessa ideia, ela adiciona uma camada dramática a vários eventos futuros. Imagina Dragon e Teach se encontrando cara a cara em algum momento da história. Será que ele vai lembrar da figura que o salvou? Será que os dois, que buscam mudar o mundo através de suas próprias maneiras, vão se reunir para destronar o soberano desse planeta? Eu falo e repito. O Dragon é um personagem numa posição espetacular, com um potencial gigantesco de escrita. O Oda tá construindo ele como um personagem de ideais, mas também de dilemas. Ele não é um revolucionário por acaso. Ele não luta contra o governo só por raiva. Ele luta pelo que acredita ser justiça. Ter salvo Shanks, ter salvo o Barba Negra. Duas figuras de expressão ímpar nesse mundo. Uma que salvou seu filho e a outra que promete destruí-lo. Imagina o peso que o Dragon carrega. Imagina a força que ele aplicou no destino. Conclusão. Se essa ideia se confirmar, ela muda completamente a maneira como vemos o passado de Dragon e até mesmo a relação entre Shanks, Teach e Monkey D. Luffy. Dragon teria sido responsável por unir os destinos de dois dos piratas que hoje representam os maiores desafios do seu filho. Ele teria criado com uma única escolha o suposto grande herói e o suposto grande vilão da nova era. E no fim das contas, esse é o coração de One Piece. Apesar de muito comentado na obra, fica claro que o destino não é quem define quem somos, nem os ventos do mundo que decidem nossas histórias. São as escolhas que fazemos, essas decisões carregadas de coragem, medo e humanidade que moldam quem somos. E você, se estivesse no lugar do Dragon, quem teria salvo? O bebê que um dia se tornaria o símbolo de esperança para o futuro rei dos piratas, ou o garoto que seria deixado para trás e se tornaria um homem que ameaça o mundo inteiro? Salvaria só uma delas ou os dois? O que é o certo e o que é o errado de se fazer aqui? Meus queridos, esse foi o vídeo, eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu Espalha, deixa aquele like, se inscreve no canal, e é isso, a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo, e eu espero que você aí tenha gostado desse, tá? É isso galera, valeu!